estamos de volta no nosso Roda de Conversa e hoje falamos aqui no programa sobre o uso dos espaços não formais para estimular a educação, espaços que podem motivar o conhecimento, né, como parte da formação dos alunos. A gente estava falando aqui da preocupação exatamente do professor, né? Ele quase que vira um organizador de eventos. Eu dizia, temos programas de apoio, acho que era importante a gente dizer isso aqui. Questão operacional, né? Ou seja, o professor, na hora que ele tem a ideia de utilizar um outro espaço, ele precisa do ônibus, ele precisa de autorização dos pais, ele precisa se preocupar com o cuidado, conhecimento, né? Do diretor da escola. Exato. Então, é uma questão que acho que tem que ser debatida, né? O diretor, como gestor, ele deve valorizar esse tipo de iniciativa, né? Eu não sei até que ponto existem verbas específicas para, por exemplo, a escola utilizar com transporte para esse tipo de atividade, mas se a escola recebe uma verba para gastar ali, então, o diretor, sendo sensível a isso, ele já faz o seu planejamento, né? E até nas escolas públicas você não pode ter esse tipo de cobrança. Então, você tem, através do caixa escolar, o próprio diretor ele pode gerir nesse sentido. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque é muito bonito a gente falar aqui para os professores como pode fazer isso, etc. E quando chega na realidade da escola, principalmente das cidades maiores, ou de porte médio, que precisa ter transporte, deslocamento, autorização dos pais, então o trabalho não é trivial de organizar, às vezes, uma visita dessa. Então eu acho que a gente deve discutir muito, eu acho que a escola deve planejar isso, deve envolver os pais, que é importante que os pais também percebam a importância disso, e que os poderes públicos, tanto o municipal, quanto o estadual, quanto o federal, tendem a apoiar esse tipo de programa. Eu falo de uma aqui que eu conheço, que é o Mais Educação, que é do MEC, do governo federal, que tem esse propósito de apoiar exatamente as escolas. Hoje eu acho que está atingindo em torno de 15 mil escolas no país. As escolas entram em contato direto com ele? Com o Mais Educação tem suas coordenações em cada estado. E aí pode entrar no portal do MEC, ver o projeto Mais Educação e pegar lá todas as informações. E esse programa, o objetivo dele é exatamente complementar a educação escolar, um espaço desse tipo, com outras atividades fora da escola. Então, um dos objetivos que eu acho que a gente devia ter no Brasil é todos os poderes públicos criar um programa chamado Mais Ônibus, porque é uma dificuldade tremenda de deslocamento, né? Pode parecer trivial, mas não é. Isso às vezes impede que uma atividade se realize. Então, eu acho que é papel dos professores, dos diretores, cobrarem das autoridades, né, ver os programas que já existem e também que isso aconteça de uma maneira que até facilite. Tem né, financiado, inclusive, com o apoio do MEC, dos transporte escolar, que também pode servir não só para levar os alunos à escola, mas da escola para outros espaços onde ele possa. Né? Eu acho que certamente tem muitos municípios que já têm isso, estados que têm isso também, mas eu acho que a gente tem que fazer com que isso se torne uma prática de uma maneira que facilite o trabalho do professor. Acho que é isso importante. Agora, tem uma experiência muito interessante, também aí capitaneada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é exatamente um ônibus, aliás, um caminhão, que ele vai às escolas. Né? Isso é importante exatamente por essas condições em que você não tem possibilidade de deslocar, às vezes em função de recursos, enfim. Então, eu vou convidar vocês para ver exatamente essa experiência que é capitaneada pela UFMG, com o apoio do governo do estado. Qual a sensação de percorrer o ambiente uterino para aprender mais sobre a origem do homem? É como se eu voltasse para a barriga da minha mãe. Tem barulho e tem cadeira para sentar aqui no neném. E visitar uma sala que instiga os sentidos e reproduz os órgãos do corpo. Eu gostei de pôr a mão no macio e no duro. E gostei mais e gostei da minha mão, igual aqui, tipo minha mão é assim. O que pode ser visto dentro de um submarino? Eu vi as profundezas, 3 pedras e um monte de bicho. E como seria conhecer no mesmo dia o Cerrado, a floresta tropical, a Antártica e ainda as principais cidades do mundo? Como eu viajasse para muitos lugares em um dia só. E qual que você mais gostou? Antártica, porque tem os polar que eu não conheço. Gostei quando eu vi a China, o Brasil e o parque.
Tudo isso é possível com o Museu Itinerante.fmg, um caminhão que transporta ciência e tecnologia de forma lúdica e interativa. Esse espaço, ele veio para envolver alunos, professores e a comunidade no mundo da ciência. Nós queremos despertar curiosidade, interesse e o desejo, principalmente dos professores, de trabalharem numa outra perspectiva. Nós temos o mundo todo que representa espaços que nós podemos aprender de maneiras diferentes. O museu conta ainda com uma sala para projeções em 3D, que mostra como é a vida no fundo do mar. Juntos, os ambientes interno e externo do caminhão ocupam aproximadamente 800 metros quadrados. E o mais importante, está ao alcance de todos. Ele foi preparado para visitar diferentes cidades e diferentes localidades e receber visitantes. Então nós vamos viajar às cidades polos e ficar uma semana com o museu para fazer essa troca de experiência. Porque o museu é o caminhão, com essa carreta estendida, mas nós levamos outros aparatos. Nós temos 30 experimentos que nós fazemos uma exposição externa, realizamos oficinas com os professores nas diversas áreas do conhecimento, oficina de fractais, de genética, contação de história, astronomia. E a gente quer trazer a cidade para esse mundo da ciência e ter uma conversa com professores que vai além da visita do caminhão. Nós vamos formar uma comunidade de aprendizagem que vai se manter conectada. O Ponto Ciência conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, da UFMG. Para agendar a visita do Museu Itinerante.ufmg em sua cidade, ligue 31 3409 5179 ou mande um e-mail para museu.ufmg@cp.ufmg.br e se informe sobre os procedimentos necessários. Bem, bacana esse exemplo aí, Acho que também a gente pode pensar um pouco quando essas novas experiências vão à escola, Agora, talvez isso venha reforçar o que o Wildeu falou, quer dizer, são experiências incríveis, mas que precisam ser ampliadas, Quer dizer, o museu não dá vazão, eu imagino que a fila de espera. Como o próprio agendamento, aquele assunto que a gente estava conversando, não é fácil agendar porque tem uma fila de espera grande. Então, nesse sentido, aquelas fotografias, aquelas saídas das escolas, eu acho que são maravilhosas. O cara encontra perto de casa, um professor, uma mineradora, um tratamento de esgoto, enfim, uma série de outros espaços que não são tidos como espaço do conhecimento, mas que tem muito a aprender. Mas são muito do conhecimento, E o vídeo também dos professores articulando, preparando isso, porque em qualquer uma desses locais, seja na mineradora, seja na padaria, tem vários assuntos a serem explorados. Então, essa preparação prévia, eu acho que ela é fundamental. O que vai garantir essa interdisciplinaridade que você mencionou. Então, são espaços que são espaços da vida, não precisa ser necessariamente um museu, mas é um espaço que faz parte da vida do sujeito. E talvez isso facilite uma legitimação junto à família dessa atividade como uma atividade importante na escola. Que a família entenda, na verdade, que não é mais um passeio. Olha, a escola está levando para passear de novo. Ela vai de novo esse menino passear. Então, a escola precisa comunicar isso aos pais ou, eventualmente, fazer com que alguns participem de uma viagem, de uma visita, assim, para que a família possa valorizar aquilo que o aluno está fazendo, desenvolvendo dentro da escola. Esse programa aí do caminhão, eu acho muito interessante porque mostra também a enorme necessidade da gente ampliar essas experiências. Eu acho que a UFMG, esse é um projeto aí que a professora Tânia durou durante 4 anos, eu sei que acompanhei isso bem lá. O Ministério nós temos apoiado, nós temos 20 veículos no país. Tem experiências similares. Em outros estados. Aqui é um dos mais interessantes, o do Museu da Vida da Fiocruz, uma grande carreta também no Rio Grande do Sul e outras experiências menores. Tem até barco por aí da ciência.
né, que é importante que leve para as pessoas conhecimentos e que pode motivar as escolas, os professores. Agora, nós precisamos de Minas Gerais, pelo tamanho de Minas Gerais, inclusive na inauguração, inclusive o governador, conversando lá com o governador e o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado e o ministro de Ciência e Tecnologia, conversamos sobre a possibilidade de ampliar mais. Nós precisaríamos de ter pelo menos umas 5 ou 6 dessas carretas. A professora Tânia sabe o que significa o trabalho, mas para percorrer municípios de Minas Gerais. Mas já é um avanço grande. E aquilo que o Bernardo chamava atenção, que a natureza é um grande laboratório. Então, por exemplo, cada cidade tem algum acidente geológico importante, tem um parque ambiental, tem um zoológico, ou tem um museu histórico da cidade, ou tem uma fazenda antiga que tem lá os instrumentos antigos. Ou a casa que deu origem àquela cidade. Tudo isso né? é motivação para a gente fazer. E a escola, inclusive, pode transformar espaços que a cidade tem e que não reconhece como importantes, como espaços que podem se transformar em espaços culturais da cidade, se a escola atentar ao prefeito, às autoridades para isso. Então, eu acho que tem que fazer esse trabalho duplo também, de motivar a comunidade a perceber que a gente aprende no conjunto, né? A gente aprende no mundo. Ou seja, a gente aprende no mundo, né? A gente precisa. Bom, infelizmente, o nosso tempo, enfim, já vai se esgotando mesmo, né? Foi ótimo recebê-los aqui no estúdio, ótimo revê-los no Roda de Conversa, espero revê-los em outras oportunidades, né? Obrigado pela participação de vocês, né? Roda de Conversa vai ficando por aqui, lembrando, ele é veiculado pelo canal Minas Saúde e vai ao ar toda segunda-feira em 2 horários, anote aí, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, às 11h30 e às 18 horas. Vale lembrar que você pode assistir o Roda de Conversa também pela internet, no canal do YouTube da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/magistra, SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Para saber mais, ligue 31 3379 8289. Acompanhe o Roda de Conversa. Um grande abraço, foi bom ter você por aqui.